Olá pessoal, meu nome é professor Sergival, eu sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão. Gostaria de lembrar que ainda estamos no período de pandemia. Mandar um abraço para todos os profissionais, todos os professores que nesse instante estão se reinventando em casa, né? Agora nós temos que ser profissionais, né? Em frente às câmeras. E mais um desafio para os professores que vão tirar isso de letra, graças a Deus, que é a profissão que se reinventa sempre. E todos os outros profissionais que nos dão apoio, né, que estão na gravação, na edição dessas matérias, dessas aulas, os profissionais da escola de uma maneira geral, todos eles, todos um grande abraço, que Deus nos proteja. Se Deus quiser, daqui a pouco estaremos de volta. Então é preciso ainda passarmos mais alguns dias, mais algum tempo aí vivenciando esse afastamento. Se tiverem que sair de casa, usem a máscara e tenham muito cuidado. Cuidem dos seus familiares, cuidem das pessoas que vocês amam. E, se Deus quiser, daqui a pouco isso vai ter diminuído, eu diria assim. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da adaptação dos seres vivos para o pessoal do 8º ano de Ciências. É um assunto muito gostoso, muito bom. A gente vê todo o processo de evolução que é considerado pelos cientistas, pesquisadores, os teóricos, né, os grandes teóricos da história aí, que tiveram uma influência direta naquilo que a gente chama de conhecimento sobre esse processo evolutivo, né? A seleção natural, como ela de fato acontece, quando precisamos respeitar essa ideia. E muita coisa ainda muda, está mudando, e a gente está se adaptando a esses conhecimentos. Então, vamos lá, vamos tentar entender melhor isso. Todo o processo de evolução, ou processo de evolução propriamente dito, a gente tem uma ideia de entender o significado dessa palavra adaptação, né? Por quê? Porque todos nós nos adaptamos em algum momento, os seres humanos e os outros seres, os animais e também os vegetais, né? Os produtores, como nós chamamos. E é comum a gente ouvir uma afirmação de que todos os seres vivos que existem hoje no planeta, eles estão todos adaptados aos seus ambientes, né? A gente tem uma ideia de que escuta sempre isso. E aí a gente fala dos crocodilianos, como o jacaré de papo amarelo, que apresenta os olhos e as narinas localizados na região dorsal do crânio, por exemplo, que é um processo evolutivo, que é um processo adaptativo. Quando eles estão dentro d'água, os olhos e as narinas dos crocodilos, eles podem ficar acima da superfície. Então essa espécie, de maneira geral, teve que se adaptar a uma situação para continuar sobrevivendo a uma determinada região e ter uma cadeia alimentar muito vasta. Essa característica, que é uma característica fisiológica, do ponto de vista de forma e de função, tecnicamente a gente chama de uma característica anatômica, permite que eles consigam respirar sem maior problema, enquanto eles conseguem nadar dentro dos rios. Ao longo dessas sucessivas gerações, esses seres, né, esses indivíduos, cujos olhos e nariz tiveram mais bem posicionados na parte dorsal do crânio, tiveram algum tipo de vantagem, como, por exemplo, aproximar-se de uma presa sem ser notado, né? Esses animais, eles conseguem caçar com bastante eficiência. Assim, essas adaptações conseguem ter um resultado, um sucesso dentro desse processo de mudança e favorecendo aqueles que são mais fortes, né? Favorecendo a seleção natural, e pode também ser vista ou entendida como a capacidade de um ser vivo de sobreviver e de se reproduzir no mesmo espaço, no mesmo ambiente onde ele vive. A origem dessa adaptação, as espécies que vivem hoje no planeta, elas estão, eu diria assim, tecnicamente adequadas, adaptadas ao ambiente onde elas vivem.
E aí a gente tem uma dúvida direta. O que é que provoca, o que é responsável por essa adaptação? E uma das maneiras que a gente entende que o ser humano consegue observar e, posteriormente, depois explicar, é que existe uma condição de perspectiva de mudança dessas espécies. E a gente diz assim, ao longo do tempo, essencialmente, muitas dessas espécies continuam ainda iguais ao quando elas surgiram. Mas uma grande maioria a gente vai percebendo que elas não são fixas, elas acontecem mudando naturalmente de acordo com as mudanças que acontecem no espaço onde elas vivem. Porque elas vão conseguindo se adaptar, permanecer vivas e ainda dar descendentes férteis e, em consequência dessa mudança que vem diretamente das ações da natureza. E a gente percebe que essas ações catastróficas, tsunamis, enchentes, terremotos e às vezes maremotos, porque a gente está falando de espécies de todo o planeta, inclusive de espécies marinhas, provocam naquele ser, naquela espécie, naquele ecossistema, uma determinação de uma necessidade de mudança, assim como o próprio homem, que tende a mudar de acordo com o que acontece no planeta. Ele tende a se adaptar. Então, alguns naturalistas que têm a ideia do fixismo, que essas espécies ficam sem mudança, começam a ter uma visão diferente a respeito do que a gente chama de geração espontânea e essa adaptação ao meio. Essas concepções, esse entendimento, foi definido lá atrás por Aristóteles, né? Em meados do século XVII. Isso já teve uma força maior, já começou a ganhar força, porque houve uma mudança com relação ao que a gente chamava de fixismo, que essas espécies não mudariam de jeito nenhum. Nessa concepção denominada como transformismo, os seres vivos mudam ao longo do tempo. Um fator importante para o seu desenvolvimento foi a percepção de que a Terra passou e ainda passa por muitos desses intempéries, muitas dessas mudanças. Aí a gente está vendo uma foto belíssima desse animal, que é uma onça pintada, né? Coisa linda. Os cientistas, principalmente geólogos, que são estudiosos do espaço físico, né, eu diria assim, começaram a notar algumas mudanças lentas e outras que também, naquela época, já aconteciam de forma mais brusca. E aí ele dá uma ideia de uma ilha vulcânica que surgiu na Islândia, que é datado de 1960. Além disso, hoje, a gente tem uma hipótese, que também já é antiga, né, de afastamento dessas massas continentais. À medida que o planeta vai recebendo esses eventos, esses fenômenos na natureza, esses fenômenos naturais, acontece esses afastamentos dessas placas tectônicas, né? Por exemplo, o Brasil e a África, que se afastam centímetros por ano. Então a gente percebe que já existe, já é constatado isso através de estudos, né, que existe essa mudança física, né? Nesse contexto, alguns naturalistas, no início do século XIX, começaram a ter ideias de como essas ocorrências interferiam diretamente nessas alterações, né, nessas mudanças. A teoria da evolução, da seleção natural, foi desenvolvida a partir de uma ideia de um transformista. E muitas dessas espécies, e aí a gente vai citar como os répteis, por exemplo, essa classe maravilhosa, fabulosa, teve que se adaptar ao ambiente terrestre. Apesar de algumas formas viverem no mar, como é o caso da tartaruga, e na água doce, como é o caso do cágado, dos crocodilianos, né, onde se adaptam melhor por consequência de uma situação de locomoção e, consequentemente, a sua alimentação, que é a captura de presas. Os répteis constituem a primeira classe de vertebrados a conquistar definitivamente o meio terrestre. Eles tiveram esse processo evolutivo, eu diria assim, de uma forma mais evidente, né? Esse fato aconteceu porque eles tinham muitas características que favoreciam diretamente a essa adaptação. Eu poderia dizer: pele impermeável,
e quase sem glândulas, isso acabou sendo um facilitador. As células da pele, ou epidérmicas, depositam grossas camadas de queratina, que é uma substância que diminui a condição da perda de água, né? E forma anexos, né, como facilitador, como as placas e as escamas córneas, que funcionam como protetores com relação à radiação do Sol e com relação ao atrito dele no seu deslocamento. Essas garras e esses bicos córneos que são formados com esses quelônios, né? Com essa ideia aí, esses córneos nos quelônios, perdão. Apenas alguns répteis têm glândulas que produzem secreção odoríferas, né? Para o reconhecimento da espécie e a ação sexual. Eu poderia, assim, para que haja a copulação, produção de feromônio, esse hormônio que dá uma atenção especial ao macho da espécie para que ele se desloque e que aconteça a cópula, porque ele tem um período de cio, um período de cobertura. Cobras e lagartos, por exemplo, secretam substâncias irritantes que os protegem de alguns predadores. A ocorrência dessas glândulas na pele representa uma economia de líquidos, principalmente para esses animais. A respiração pulmonar, que é um outro facilitador a essa adaptação desses répteis, dessa classe maravilhosa, aí eu diria assim, ao meio terrestre. A impermeabilização dessa pele, né, impede as trocas gasosas através de sua superfície, que era uma coisa que acontecia ou que compensa pelo o aumento considerável, dessa superfície interna dos pulmões. E aí aumenta a capacidade respiratória desses órgãos, né? Os pulmões são os órgãos que melhor conseguiram uma adaptação dos vertebrados. A respiração no meio terrestre melhorou muito com relação a essa adaptação, apesar de muitos expostos à invasão de micro-organismos, já ainda estão muito expostos ainda. Felizmente, combatidos com um sistema imunológico considerado eficiente. Anfíbios adultos, todos os répteis, todas as aves e todos os mamíferos são pulmonados, ou seja, tanto os anfíbios como os répteis, como as aves e também os mamíferos são seres que possuem uma respiração pulmonar. Necessariamente as tartarugas realizam essa troca gasosa através das paredes vascularizadas da cloaca, adaptando-se assim ao longo período de mergulho, né? Esse não é o caso dessa extraterrestre. Esqueleto mais forte, considerando assim esse processo de evolução, a gente percebeu a evolução desse esqueleto, o sistema muscular mais completo para favorecer esse deslocamento na Terra, um sistema nervoso central e melhor desenvolvido, que facilitou esse processo de adaptação. Todos esses fatores associados contribuem, na verdade, para melhorar a sustentação e a locomoção nesse espaço terrestre. As cobras não têm membros e cinturas, mas movem-se ou nadam com a desenvoltura por ondulações laterais do tronco da cauda. Então, assim, tartarugas, cágados, jacarés e crocodilos movem-se mal e de maneira lenta fora da água. E aí a gente vê uma foto muito emblemática, né? Muito bonita, esse processo de reprodução. A excreção urinária é concentrada. Os répteis possuem essa necessidade ou de ter menos água para remover esses excretas nitrogenados do sangue. Eles conseguem eliminar principalmente o ácido úrico, cujo grau de toxidez é menor do que a amônia e do que da ureia, sob a forma de cristais insolúveis. Além disso, grande parte da água removida do sangue pelo rim é reabsorvida pelo próprio rim, pela bexiga urinária e pela própria cloaca desses animais. A reprodução com fecundação interna auxilia nesse processo, né, de desenvolvimento, porque a ausência de larvas aquáticas, né, dificultariam, no caso
desse ambiente terrestre. Não teria como acontecer nessa forma. Ovos com cascas e a presença dos anexos embrionários ajudaram diretamente no processo de reprodução. Esses répteis, esses animais, compõem menos, eles põem menos ovos que os peixes e os anfíbios. Porém, a evolução de um ovo equipado para o desenvolvimento na Terra diminui o processo de mortalidade dessas espécies, ou desses animais. A maioria dos répteis é ovípara e esconde seus ovos no solo, areia, leito de folhas, leito com folhas, né, leito de rio com folhas, onde o calor e o ambiente ajudam a incubá-los, né? E ainda algumas espécies também procuram buracos em madeiras ou até mesmo em paredes para colocar os ovos. Como as aves podem voar, muitas dessas características conseguem ajudando no processo de evolução. A gente vai entender melhor isso. E aí fica se perguntando assim, professor, por que elas voam? Como elas têm um sistema que favorece esse deslocamento pelo ar. Então, todo o sistema fisiológico, todo de forma, de função, de ação é facilitado para que ela consiga se deslocar voando, né? Então, algumas dessas características auxiliam no processo de voo. Elas são adaptadas tanto estrutural como funcionalmente e conseguem garantir uma perda de energia relativamente baixa, porque elas são muito leves, né? Então isso facilita esse deslocamento, fazendo com que elas consigam sobrevoar ou voar propriamente dita. A endotermia, né, que a gente fala, o calor do corpo de uma ave é produzido de uma maneira interna, a partir das reações químicas celulares que fazem parte desse processo metabólico, desse processo de transformação alimentar. E acaba sendo controlado na superfície do corpo. O que quer dizer isso? Porque elas mantêm uma temperatura interna que é favorável, que auxilia e que ajuda diretamente na sua sobrevivência. E a sua pele, no caso das aves em especial, possui um isolamento térmico, que é garantido por uma camada de gordura debaixo da primeira pele e pelas penas também, além da epiderme e da derme, as camadas de proteção de pele dela. Essas aves apresentam a terceira camada, que é um tecido de gordura que a gente chama de tecido adiposo, e a hipoderme, que é uma característica de animais que conseguem controlar a temperatura, essa gordura, e que com esse isolamento térmico conseguem sobreviver em regiões terminantemente de temperatura mais baixa, ou seja, menos favorável ao corpo dela, mas elas conseguem se manter bem ali. Essa camada é particularmente bem desenvolvida em aves com penas reduzidas, como é o caso em especial dos pinguins, a gente chama aí atenção para a sobrevivência a baixíssimas temperaturas, como a gordura é menos intensa, menos densa que a água, que essas aves também podem boiar de uma maneira mais facilitada. A pele dessas aves, ou das aves de uma maneira geral, como a dos répteis, tem uma espessa camada de queratina, que é uma substância que dá uma proteção ao seu tecido epitelial e fazem com que elas percam menos água, com que elas transpirem menos e com que elas também sobrevivam enquanto elas se encontram em uma região mais elevada e que elas consigam manter a sua temperatura interna, né? E aí a gente tem essa ideia mais organizada do que é isso. Há penas especiais, existem penas especiais nas asas que são também responsáveis pela superfície de ação do voo. A camada de ar que é retida entre as penas de cobertura acaba isolando termicamente, controlando essa temperatura entre o animal e o seu corpo, né, a parte interna do corpo, que acaba facilitando também, ajudando nesse processo de flutuação dessas aves, principalmente aquelas que são aquáticas, aquelas que conseguem se manter próximas às regiões onde tem muita água. As penas também acabam se adaptando a esses ambientes por conta de uma coloração.
Essa cobertura leve propiciada pelas penas mantém-se de forma impermeável, ou seja, mesmo quando essas penas são molhadas, elas não ficam muito pesadas, facilitando assim novamente o voo desses animais. E aí a gente tem uma foto muito bonita, muito interessante, não é isso? E o esqueleto, que também é assim, muito leve, e os seus músculos, que não ganham tanto peso, acabam auxiliando, reforçam sim as asas, reforçam sim as partes musculares, mas são finos, são ocos e são muito leves. Isso acaba auxiliando nesse processo de deslocamento pelo ar, né? Expansões membranosas dos pulmões, penetram no interior desses ossos, né? E isso acaba classificando esses ossos como pneumáticos. São ossos específicos dessas aves que são ocos e que facilitam o seu processo de voo. Dentes pesam, na verdade, né? Os dentes da gente pesam, então eles precisavam implantar maxilares mais fortes movidos por músculos especiais. Então a cabeça das aves não podem ser pesadas, por isso que elas não têm dentes, por isso que elas têm o bico, né? Os maxilares, que são considerados mais leves, são desprovidos de dentes. E o bico, mesmo muitas vezes sendo muito grande, como é o caso do tucano, é surpreendentemente leve. Então essas aves que conseguem se alimentar de grãos, que são grãos fortes, conseguem triturá-los, apesar de serem rígidos, elas conseguem manter uma forma leve que facilita o processo de voo. Elas também possuem o órgão sensorial, né? Esses órgãos sensoriais que são atrelados ao sistema nervoso. E aí o sentido do olfato, que não é tão importante para essas aves, passam para grande parte de suas vidas fora do chão, passam grande parte de sua vida voando fora do chão, e para que elas consigam sobreviver melhor. E aí a gente tem algumas espécies. Então, também nas aves, a gente percebe que algumas espécies de aves têm uma visão muito mais bem desenvolvida, muito mais importante do que esses, eu diria assim, órgão do olfato, por exemplo. Então, elas conseguem visualizar uma presa de uma altura fabulosa. Existem algumas espécies. A visão a cores é bem desenvolvida, a acomodação visual e a mudança do foco podem ser feitas muito rapidamente pela ação voluntária dos músculos ciliares, que acabam deformando o cristalino. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai comentar um pouquinho mais de como isso acontece, o que favorece a outras espécies esse processo de adaptação que nós observamos e gostamos de acompanhar, que é um processo evolutivo de cada espécie. Um abraço e até